29 não é 30. Papo de maluco, né? Mas se liga aí que você vai saber que parada é essa. Fala, guerreiros, professor Lego Fontes na área para trazer sempre conteúdo relevante para que você possa cumprir a missão de produzir a melhor redação da sua vida. Bom, o título do vídeo parece meio estranho, 29 não é 30. Aí você diz, poxa, disso eu já sei, claro que 29 não é 30. Mas isso foi utilizado para chamar sua atenção, para que você entenda algo muito importante que por vezes alguns guerreiros não se atentam para essa questão. Guerreiros, olha só, na maioria das provas discursivas, e eu estou falando de Enem, vestibulares e também concursos públicos, geralmente é solicitado um texto dissertativo, na maioria das vezes argumentativo, em alguns momentos expositivo, como é o caso da banca Sebrasp, por exemplo, que costuma cobrar bastante aí esse tipo textual, e em alguns casos aí questões discursivas ou estudo de caso. Mas em regra, em geral, o padrão de linhas que é solicitado é de 30. Então, as bancas colocam como número máximo de linhas o número 30. Então, por que o título do vídeo entrou nessa coisa de 29 e não é 30? Guerreiros, olha só. Eu sempre preconizo para todos os meus guerreiros que, se você vai fazer uma redação, seja ela argumentativa ou expositiva, em que a banca coloca no edital ou lança dentro das regras, né, daquele certame, que o máximo é 30 linhas, faça as 30 linhas. Esse é o ponto fundamental, é o ponto principal. Por quê? As bancas, elas corrigem a sua redação pelo número de linhas efetivamente escritas. O que isso quer dizer? Se você escreve 30 linhas, você automaticamente já ganha a chance de tirar nota máxima. Inclusive eu ressalto que há bancas, existem bancas que já determinam no edital, como é o caso da banca FGV em alguns concursos, que o candidato é apenado por linhas não escritas, como aconteceu, por exemplo, no concurso TJ aqui no estado da Bahia, em que a FGV determinou isso em edital, que para cada linha não escrita seria descontado 0,4 pontos. Então imagine você que, se a sua redação tiver 25 linhas, ou seja, você multiplica menos 5 linhas vezes 0,4. Isso são 2 pontos. Então, é preciso que a gente veja a importância dessa questão. E ainda que a banca não determine isso no edital, não coloque isso de maneira explícita no edital, é fundamental que você faça um exercício. Pegue, por exemplo, a principal prova do Brasil, que é a prova Enem. Quando eu falo principal, é em número de inscritos, número de vagas que é disponibilizado pela logística que o INEP estabelece, que é muito grande. No Enem, por exemplo, você nunca viu e nem vai ver, por exemplo, um texto de nota 1000 com menos de 30 linhas. Então muita gente acha, não, mas 29, 28 é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Por exemplo, vou citar um outro exemplo, a banca Sebrasp, que é a principal banca do Brasil. A banca Sebrasp, ela tem uma maneira, um modo de corrigir em que o número de erros, que entra a parte gramatical, é dividida, o número de erros é dividido pelo número de linhas efetivamente escritas. Por exemplo, vamos supor que você teve 10 erros. E aí essa banca multiplica vezes 2, vezes 4, vezes 6, até vezes 8. Então vamos lá, vezes 4. 10 erros, vezes 4, 40. Esses 40 que você perdeu pelo número de erros, pela multiplicação da banca, ele será dividido pelo número de linhas. Ou seja, quanto menos linhas você fizer, nessa divisão você terá mais pontos descontados. Então é preciso que você veja que boa parte das bancas privilegia ou, de alguma maneira, tem uma visão positiva daqueles que preenchem o número de linhas que é disponibilizado para ele. As bancas, por vezes, colocam o número mínimo de linhas, mas, guerreiros, vamos aqui confabular essa ideia. Você nunca viu, por exemplo, alguém com a nota alta na redação fazendo 20 linhas, fazendo 22, 23 linhas. Por exemplo, na prova da Polícia Militar da Bahia, por exemplo, a banca IBFC institui mínimo de 20, máximo de 30. Isso na prova de soldado, né? Mas você nunca viu alguém tirando nota alta fazendo 20 linhas na redação, né? Isso absolutamente não existe. No Enem, muito menos. Portanto, não é a mesma coisa fazer 26, 27, 28 e 30 linhas. Porque aí, como a correção é feita pelo número de linhas efetivamente escritas, você já perde a possibilidade de nota máxima. Portanto, guerreiros, 29 não é 30. Eu sempre utilizo esse exemplo. Se o boleto é R$30 e você tem R$29, você consegue pagar esse boleto?
não consegue, porque o código de barra não vai mudar, porque você tem R$29. Portanto, faça 30 linhas, haja o que houver, beleza? Se esse vídeo foi importante e relevante para você, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações, porque continuamente tem conteúdo aqui. E se você ainda não está no Caderno de Registro do Guerreiro, conteúdo diário, é só chegar aqui no link da descrição para que você possa entrar no grupo do Telegram e receber conteúdo gratuito para que você possa cumprir a missão de produzir a melhor redação da sua vida. Eu sou o professor Lego Fontes e vamos para cima deles.